Volte a sentar à mesa. Volte a sentar à mesa. Amém? Igual o hino que eu estava ouvindo agora. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demora. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Jesus diz que aqui é o seu lugar. Quando eu falo aqui, é na mesa, sentado com Ele. Tem lugar na mesa. Nesse culto, nem é mais um devocional, nesse culto da madrugada. Corre, queridos, corre. Agora que você já sabe que você vai ter que profetizar aí no seu lar. Agora que você já sabe que você vai ter que abrir sua boca como Ezequiel. E Jesus disse, profetiza ao Filho do Homem. Amém? Eu quero profetizar um dia extraordinário, um mês do favor que está finalizando e vai se renovar. Profetizar aí, mais amor, mais paixão por Jesus. Eu quero profetizar a tua identidade. Amém? Deixa eu lembrar quem é você. Você é filha do rei. E sempre o nosso ritual já está tudo pronto. Bíblia está pronta, chazinho está pronto, amém? Na madrugada, para te lembrar que você é amada. Filha do rei. Nasceu para reinar, entregue as suas impossibilidades para Jesus e só o adore, só louve, só o ame, porque Ele vai te levar a lugares altos. Amém? Um lar de paz e alegria é o que Ele tem para você. Vamos lá para o livro de Neemias. É a série que o Senhor me confiou. Amém? Se eu não tiver fechado, né, gente? Vamos ver aqui se eu fechei. Vamos lá para o livro de Neemias. Neemias é um livro extraordinário, queridos. A passagem de Neemias vai falar para a gente sobre coragem, sobre vencer o medo. Como eu amo o livro de Neemias, queridos. Como eu amo. Amém? Estamos chegando lá. Como eu amo o livro de Neemias. Neemias vai falar sobre intimidade com Deus e sobre reconstrução. E é momento de reconstruir, você crê? O Senhor me deu essa palavra no meu descanso, né? Esse final de semana foi maravilhoso, a gente descansou demais. E como é importante você descansar, viu? Já queria que você anotasse aí no teu planner. Desfrute, o descanso tem muito poder, muito poder. Então, quando você estiver cansado, não desiste, descansa. Porque o cansaço, ele vem para todos, amém? Então, descansa. E esse final de semana foi muito bom, porque foi de descanso, amém? Recarregar as energias. Para quê? Para a gente começar essa série poderosa. Eu recebi essa série no meu desfrute, onde o Senhor disse, é momento de reconstruir. É momento de reconstrução. É momento, amém, de pegar no arado, não olhar para trás, se apaixonar por Jesus, porque Ele está fazendo uma coisa nova. Você crê nisso? Ele está fazendo uma coisa nova. Então, corre para cá. Vamos lá, Neemias. Neemias, copeiro do rei. O homem que reconstruiu os muros de Jerusalém, mas era um homem que tinha intimidade com o Pai. Vamos lá? Neemias sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acaias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos. Ele e alguns de Judá perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te temam, que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo,
que eu hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Queridos, olha que interessante. Nesse momento, Neemias fica sabendo sobre a situação do muro de Jerusalém, Ele fica sabendo dos cativeiros, de como que está a cidade dele, e ele chora, ele lamenta, ele se entristece, ele se abate, sabe? Ele sente a dor daquelas pessoas, e olha que interessante, porque essa dor vai fazer ele jejuar. Esse abatimento, essa tristeza vai fazer ele orar ao Deus dos céus. E eu amo mesmo Neemias, porque ele tem uma narrativa muito forte de se achegar a Deus. Ele chama Deus de grande e terrível. E eu gosto desse nome, porque é um Deus que é poderoso nas batalhas, é um Deus dos exércitos, e é um Deus que, quando está trabalhando ao nosso favor, ele é terrível mesmo. E ele chama ele de Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade com aqueles que te amam. Olha isso, queridos, aqui ele lembra da aliança. Eu queria que você anotasse aí no seu planner, pega aí a sua canetinha. Não confia na mente, a mente mente. Eu tô até aqui com o nosso planner lindo, maravilhoso de coração. Já eu conto pra vocês essa novidade, amém? Lindo, lindo. Então pega aí o teu planner, anota, amém? Anota tudo o que você tem para anotar, porque isso aqui é prática. Isso aqui é aula, tá? Aula profética. Eu gosto muito de lembrar, nós não fazemos nada que o nosso Pai não faça, que a gente não tenha visto Jesus fazer, e Jesus ensinava. Isso é muito lindo. O ministério de Jesus, 90%, queridos, era ensinar, e é o que a gente está fazendo aqui. E olha que interessante, Neemias lembra da aliança. Ele lembra da aliança do povo dele com Deus. E é momento de se lembrar da aliança. E ele começa a declarar aqui, ó, versículo 7. Começa a se arrepender. Essa oração de Neemias lembra muito a oração de avivamento. Ele começa a se arrepender, ele começa a confessar os pecados, não só dele, mas os pecados de uma cidade, os pecados dos seus pais. E ele começa a pedir perdão a Deus. O que ele faz? Lembra da aliança. Depois no 6 ele fala assim: estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra de ordem que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis, se eu não vos espalhareis esse povo. Vós vos converteis a mim, guardareis meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá juntarei e os trarei no lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, queridos, ele não só, olha o segredo da oração de Neemias, anota aí. Neemias, ele orou e ele foi, queridos, ele foi atentamente preciso naquilo que ele queria, e ele foi ouvido por Deus. Mas na frente você vai ler na sua casa que o rei olha para Neemias e ele encontra favor. Neemias encontra favor perante o rei, e nós estamos profetizando que nós estamos no mês do favor. Mas olha a oração desse homem. Olha a oração desse homem, que tem que ser uma oração que eu e você temos que aprender a fazer. A oração de confissão de pecados, a oração de lembrar que você tem aliança com Deus que é grande e terrível. A oração, queridos, de lembrar que às vezes nossos pais pecaram, a nossa casa pecou, mas ainda assim nós podemos nos achegar a Deus confessando, amém? Declarando que sem Ele nós não vivemos, que sem Ele nós não somos nada, que Ele é o amor da nossa vida, amém? E foi o que Neemias fez.
ele mandou também lembrar a promessa. Queridos, ele lembrou, na verdade, né? Ele não mandou nada, ele está aqui com o coração quebrantado e ele está lembrando da promessa. A Bíblia diz assim, ó, entra em juízo comigo, lembra as tuas razões, apresenta as tuas razões, e é o que Neemias está fazendo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Ele está orando a palavra. Anote aí no teu planner, quando eu orar, eu preciso orar a palavra de Deus. Amém? Eu preciso orar o que está escrito. E Neemias está praticamente lendo o que Deus disse a Moisés. Amém? E olha que interessante, ele vai encontrar favor, e é o que eu quero profetizar na minha vida, mês do favor, mês da bênção, mês do perdão, mês de céus abertos, amém? E olha, o Yom Kippur que diga, né? E olha o que está dizendo aqui, ó, versículo 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo que deseja temer o teu nome. Repete isso daí. A oração do teu servo que deseja temer o teu nome. Você sabe o quanto que nós temos falado sobre você estar alinhado na vontade de Deus. Amém? E estar alinhada na vontade de Deus. Toda mulher virtuosa que está alinhada na vontade de Deus, ela sabe que a primeira coisa que ela precisa fazer é se assentar à mesa, é voltar à mesa com Jesus, é agradar ao Senhor e perguntar, Pai, eu quero temer o seu nome aqui, eu quero que a minha casa seja o primeiro culto, inclusive nessa madrugada é o primeiro culto de muita gente, na minha vida é o segundo culto, mas eu quero que você comece a prestar culto, volte a prestar culto para o Senhor aí no teu lar. O teu lar, queridos, tem que ser a tua primeira igreja. Amém? E o que Neemias faz lá no quarto, angustiado, jejuando? Ele começa a orar. Ele começa a orar, ele começa a se derramar na presença de Deus. E eu acho tão interessante porque a alegria de Neemias, a preocupação de Neemias é temer o nome do Senhor. E ele vê aqueles muros lá acabados, ele vê aqueles muros de Jerusalém queimados da sua terra, e aquilo ali, queridos, faz com que ele se movimente. Eu gosto muito de uma frase que diz que tudo aquilo que te indigna faz parte do teu propósito. Tudo aquilo que te tira do sério, que te traz um pouco de raiva, porque raiva por raiva não adianta nada, gente, né? Tem que te indignar, tem que fazer você se mover. E aquela situação fez Neemias se mover em oração. Então tudo aquilo que, sabe, que faz você perder a paciência, que faz você se indignar, tem que fazer você se mover no reino. Amém? Neemias foi o quê? Jejuar, orar pela reconstrução dos muros de Jerusalém, e foi Deus quem colocou esse propósito no coração dele. Aqui no nosso canal é o quê? Tudo aquilo que nos indigna, um casamento triste, pessoas abatidas, depressivas, pessoas frias, isso nos indigna. E é por isso que nós estamos aqui, para que você volte, levante aí de todo e qualquer caixão espiritual e levante para viver um novo tempo. Levante para ser como Neemias, amém? Levante para ser alguém que vai fazer história e reconstruir os muros da sua casa, da sua família, vai reconstruir os muros aí da sua espiritualidade, amém? Da sua vida espiritual. E vamos continuar. Aí vai para o versículo 2, depois que ele diz assim, ó, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o seu nome e fazem prósperas hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Quando ele fez essa oração e pediu graça e pediu favor, Neemias era apenas um copeiro. Então não importa quem você é hoje, se você orar, Deus pode te usar e fazer você ser uma grande influência para o teu lar, para a tua casa, para a tua rua, para o teu bairro, onde quer que você esteja. Neemias era apenas um copeiro. E olha o que aconteceu, versículo 2. Artaxerxes, que era o rei da época, permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Neemias sempre estava alegre, Neemias sempre estava com um sorriso no rosto, Neemias sempre estava com contentamento, com alegria, mas dessa vez ele estava triste. Dessa vez ele estava diferente e o rei notou. Olha a narrativa do texto, diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estranho, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, se é do teu servo, é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Queridos, um diálogo, um semblante triste mexeu com o coração do rei. Isso é favor de Deus. Tem coisas que vai te entristecer, tem coisas que vai fazer você jejuar, tem coisas que vai fazer você voltar para a presença de Deus, e é propósito de Deus. É propósito de Deus que você se levante hoje. Olha a história de Neemias. Neemias, um copeiro do rei. Ele o coração dele queima com a dor de ver os muros de Jerusalém caídos, quebrados. E hoje eu quero te perguntar: quantas pessoas hoje não estão com os muros caídos? Quantas pessoas hoje não estão com seus muros da sua espiritualidade assolados, queimados? Quantas pessoas não estão até com o seu casamento, com a sua família, com os muros caídos? Provérbios vai dizer, que os muros, eles são para proteção. E quantas pessoas estão sem proteção? Não é isso? Então, e Neemias, ele é usado por Deus para jejuar, usado por Deus para pedir cartas, para pedir condições, para pedir material, mantimento. Você vai ler na sua casa aí, que nós vamos continuar amanhã. Você vai ler na sua casa que o rei libera todo o material que ele vai precisar. Amém? Ele encontra favor perante o rei. Aí você vai dizer: Stephanie, mas quem sou eu para encontrar favor? Eu sou apenas um empresário, eu sou apenas uma dona de casa. Neemias era copeiro do rei, e ainda assim ele se posicionou. Neemias era copeiro do rei, mas na oração ele era um filho que lembrou a Deus e se arrependeu dos seus pecados, lembrou a Deus que existia uma aliança na cidade dele, com ele, amém? Entre ele e Deus. E é o que nós temos que fazer, queridos. Eu quero te ensinar que quando você vê tudo quebrado, quando você vê tudo arruinado na sua vida, você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e lembrar quem é você. Nesse dia 1 dessa série de Neemias, eu quero lembrar que uma oração tem muito poder. Uma oração que você lembrar e confessar os pecados e confessar as partes que você ficou longe de Deus, confessar, que é o que nós vamos fazer aqui no final desse vídeo, mas confessar exatamente o que Neemias disse. Deus, eu reconheço que o Senhor é grande, reconheço que o Senhor é poderoso e eu estou voltando para a tua presença. O desejo do Espírito Santo é que nós venhamos a alinhar a vontade dele à nossa. Amém? É que nós venhamos alinhar, ao contrário, a nossa vontade a dele. Amém? E Neemias, queridos, ele se levantou, ele se posicionou como líder. E vai dizer a Bíblia, se tem um dos líderes que eu mais admiro na Bíblia, é Neemias. Porque Neemias, ele foi usado de tudo para sair da posição. Neemias, queridos, ele foi, vamos dizer assim, bombardeado de todos os lados para que ele saísse da posição dele. Ele foi bombardeado mentalmente, fisicamente, no seu arraial. Ele foi bombardeado de todas as formas pelos seus inimigos, mas ainda assim, ele ainda teve, a audácia de dizer: eu estou numa grande obra, não posso parar.
E é isso que você vai dizer isso. É isso que você vai dizer a partir de hoje. Eu estou em uma grande obra, não posso parar. Queridos, a obra da sua casa, a obra do seu lar reconstruído, a obra da sua espiritualidade começa hoje. Começa hoje aqui nessa série de Neemias. Se você não perder nenhum dia na madrugada aqui comigo, se você continuar firme, se você continuar aí lendo a Bíblia, e é uma tarefa, leia Neemias aí na sua casa. Leia Neemias, comece a entender a fundo o que esse líder, grande líder, chamado Neemias, temente a Deus, segundo o coração de Deus também, amém? Conseguiu através da oração e do foco. Anote aí no teu planner: oração, arrependimento e foco no propósito que Deus o enviou. Muitas das vezes, queridos, nós temos sim oração na nossa casa, mas estamos perdendo a guerra por falta de foco. Vem Sambalate, vem Tobias, vem outras pessoas, como está escrito aqui na história, tirar a gente do foco, e a gente vai lá e dá lugar e dá atenção. O Senhor está dizendo hoje: não, eu quero foco, não só oração, foco no propósito que você foi chamada. E nós fomos chamadas para levantar uma geração da frieza espiritual. Nós fomos chamadas para te apaixonar por Jesus, para levantar aí a sua casa através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então anote no teu planner: eu estou numa grande obra, não vou parar. Essa grande obra começa com uma oração. Essa grande obra começa reconhecendo que eu tenho um Deus grande e terrível, que guarda o conserto, guarda a benignidade para com aqueles que o amam e guarda seus mandamentos. Então, queridos, o meu convite hoje para esse dia 1 é: o Senhor te chama. O Senhor te chama para uma grande obra. O Senhor te chama para uma grande obra. Uma obra na sua casa, uma obra no seu marido, uma obra nova, sabe, na sua vida espiritual, uma obra nova nos seus filhos. Mas a primeira obra que Ele te chama é para começar a reconstruir a sua vida espiritual. É sobre você esse devocional, não é sobre mim. É sobre você que me assiste, é sobre a sua casa, mas principalmente sobre sua espiritualidade. Amém? O Senhor está dizendo aqui para nós, aqui Ele está falando que o rei entregou, sabe? Ele perguntou: o que você quer que eu faça? O rei, ele entregou o suprimento que Neemias precisava. A minha pergunta para você é: o que você está precisando hoje de Jesus? Porque a condição de rei aqui é o próprio Jesus. Jesus está nos perguntando nessa madrugada: o que você está precisando? Por que você está triste? Por que você está abatida? Amém? Por que você está triste? Aí você vai declarar isso em oração para o Senhor. Pai, eu quero reconstruir minha casa. Pai, eu quero reconstruir a minha família. Eu quero reconstruir a minha vida espiritual. Eu quero